Vamos orar. Oh, Jesus. Deus, nós entregamos aqui, Senhor amado, oh Jesus, a vida do pastor Ricardo, Senhor. Cobre ele com teu sangue. Usa ele, Senhor, no dia de hoje. Faça dele um instrumento em tuas mãos. Capacita teu filho. Supre as necessidades do teu filho. Porque eu creio na vitória. Pai, eu creio no testemunho, Pai. Ser com ele, Pai. Em nome de Jesus. Aplaudam. Irmãos, um salve com a paz do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar, irmãos. Eu quero agradecer a Deus. Aleluia, Deus. Por essa noite, irmãos. Hoje nós de manhã estivemos aqui em oração. Deus escutou a voz. Escutou? A gente Estava estava sozinho? Não, estava eu, o irmão Isaías e a irmã Isabel, né? Estava dormindo? A gente começou um propósito. A gente começou um propósito de oração, irmãos. Um propósito gostoso, né, irmãos? Foi benção, né, irmãos? Glória a Deus, foi benção. aleluia, Jesus. A gente ficou aqui uns 40 minutos clamando. Glória a Deus. Foi muito gostoso, irmãos, a oração. Em nome de Jesus, eu creio. Deus possa abençoar a vida deste casal poderosamente. Amém, Em nome irmãos? de Jesus. Eu creio, irmãos, que eu vou ver o agir de Deus sobre a vida deste casal. Em nome de Jesus. Deus nos deu uma Aleluia. palavra aqui, irmãos, em Joel, capítulo de número 2, que falava sobre a promessa de fartura. Eita. Falava que o povo não ia ser envergonhado para sempre, que Deus ia fazer cessar o desprezo, a vergonha, a ignomia, né? Deus ia fazer cessar tudo isso, e Deus ia trazer a chuva serode, a chuva temporã, e ia voltar a ter pasto da terra para os animais do campo, a figueira e a videira ia voltar a dar fruto. Sei que foi uma palavra tremenda, irmãos, e até o inimigo Deus ia levar para uma terra de sequidão, uma terra de deserto, né? O inimigo, Deus ia afastar o inimigo. E eu creio, irmãos, que essa palavra é para nós, a igreja. Eu creio que existe uma promessa abundante de Deus sobre a nossa vida. Só que quando nós, irmãos, saímos da nossa casa e viemos para a casa de Deus, a gente tem que vir disposto a não só ouvir o que Deus tem para falar, mas praticar o que Deus quer que a gente pratique, né? Como a bispa trouxe aqui, irmãos, eu sou o tipo de pessoa, irmãos, que eu não tenho medo de falar a questão do ofertado, do desmado. Não tenho medo, irmãos, não tenho medo, até porque eu congreguei no ministério muitos anos, e a gente sempre tirava um tempo para ensinar para os irmãos na igreja ser ofertante e ser dizimista. Sempre tirávamos um tempo. Eu nunca concordei muito com o sistema que todo dia eles tiravam um horário para falar. Eu acho que também não é necessário. Eu acho que só um domingo que está a igreja cheia, às vezes você pode tirar uns 10 minutinhos, 5 minutinhos e ensinar para o povo o que é ser um dizimista, o que é ser um ofertante. Porque, irmãos, você ofertando e você dizimando, você vai trazer, irmãos, as bênçãos do Senhor para a sua vida. Verdade. Você está chamando as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Agora, como eu disse aqui, o problema é que muitas vezes, irmãos, nós duvidamos da providência de Deus, como diz Malaquias. Nós roubamos a Deus e nós somos avarentos. Por isso que nós não queremos dizimar e ofertar. Essas são as 3 falhas nossa, né, em relação a esse ponto. Eu, antes de sair de casa, eu tinha uma palavra, como de costume. Toda vez que eu saio de casa, eu tinha uma palavra na caixinha de versículo, e caiu assim aquela palavra lá em 1 Reis, quando Elias falou para a viúva de Sarepta: não temas, mas faz primeiro para mim o bolo, para mim comer, porque depois vai comer você e o seu filho. Meu Deus. Porque assim diz o Senhor: não faltará farinha na panela, nem o azeite na botija.
Você crê nisso, meu irmão? Glória a Deus. Eu creio. Eu creio em nome de Jesus. Só que o texto é bem claro. Elias fala, mas primeiro é para mim. Primeiro é o meu. É como o profeta ali simbolizava Deus. Ali o profeta era um símbolo de Deus. É como se o profeta dizendo assim: honra primeiro a Deus, mulher. Honra primeiro o Senhor, Deus que tu serves, mulher. Porque o Senhor também vai te honrar. Porque é a última farinha, o último azeite. Ela ia comer junto com o filho e ia morrer. Mas sabe quem chegou ali, irmãos? A providência de Deus. O profeta era a própria providência de Deus. O profeta que estava ali, meu irmão, simbolizava a providência de Deus. E ela creu no que o profeta falou. Ela creu, ela foi lá, fez um bolo e deu para o profeta. O profeta comeu. E depois, irmãos, a farinha não acabava. Ela tirava a farinha e o negócio parece que multiplicava. Ela tirava o azeite e o negócio parece que multiplicava. Sabe, irmãos? Eu creio. É como o pão. Né? Todo mundo sabe a multiplicação dos pães de peixe, que eram 5 pãozinhos e 2 peixinhos, para uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Eita, Jesus. Se deduz os historiadores que eram 15.000 pessoas. Agora me fala, como que vai dar para 5 pãozinhos e 2 peixinhos para tanta gente comer, irmão? Aí, meu irmão, a Bíblia diz que Jesus mandou todo mundo sentar num grupo de 50 e de 100. Como eu já expliquei aqui uma vez, não tem milagre, irmãos, com desorganização. Verdade. Só existe milagre com organização. Porque se Jesus multiplicasse todo mundo de pé, todo mundo ia invadir. Ah, pá, vou pegar pão aqui, peixe aqui. Ia bater um no outro. Mas quando Jesus mandou todo mundo sentado e entregou na mão dos discípulos, para os discípulos repartir com a multidão, porque eu estava meditando esses dias, ô irmão Ailton, que tinham 12 discípulos, não é verdade? E tinham, quantos cestos sobrou? 12 cestos, não é verdade? Sabe o que Jesus fez? Eu pensei comigo, eu refleti, irmão. Olha o que Jesus fez. Jesus mandou eles assentar em grupo de 50 e de 100. Jesus pegou o pão. Quantos pão tinha? 5. Quantos pão tinha? 5. Isso me ajuda a pregar. Aí, meu, Jesus dividiu 5 pão em 10 pão. Ele cortou o pão no meio, e deu para 10 discípulos. Os 5 pão virou 10. E entregou 2 peixinhos na mão dos outros 2. E aí, eles colocaram dentro do cesto. Só que Jesus orou e deu graça. Jesus orou, deu graça e mandou eles repartir. Quando eles foram pegar dentro do cesto, não acabava mais. E aí o discípulo ficou assim entregando, ó. Você primeiro, pode ir para lá. Você primeiro, para lá. Você para lá, para lá. Não acabava, irmão. Não acabava. Aí depois vem os 2 com peixe na mão, entregando para a multidão, sentada lá. Olha que coisa linda, irmãos. Será que Deus mudou? Será que Deus não faz as mesmas coisas nos dias atuais? Sendo que a Bíblia diz em Hebreus 13:8 que o nosso Deus é o mesmo de ontem, de hoje será eternamente o mesmo. Deus é um Deus de milagre, meu irmão. Deus faz. É nós que colocamos a providência de Deus em dúvida. É nós. Nós não podemos duvidar. Se você, irmãos, e eu crermos e obedecemos o que Ele está nos ordenando, nós vamos viver milagre de Deus. Existe milagre de Deus para a tua vida. Existe milagre de Deus para a minha vida, meu irmão. Existe. Mas obedeça. Aleluia. Glória a Deus. Obedeça, irmãos. Eu trabalhei na casa da bispa, falei aqui uma vez. Ela me deu umas caixas com umas blusas. Acho que, irmãos, era tanta caixa, acho que tinha umas 15 caixas mais ou menos, né? Umas 15, 20 caixas de blusa que ela me deu. Falou, se você não quiser, eu vou jogar fora. Aí eu falei, não. Eu falei na frente dela. Ela tá aqui como de testemunho. Eu falei assim, não, eu vou levar então. E tudo que eu vender, eu vou dar metade para o Senhor e metade eu vou ficar para mim. Eu falei, eu quero para quem quisesse, porque é nova com etiqueta.
Então não lembrava. Eu vendi bastante, sobrou. Amém. E aí, irmãos, eu falei que ia dar metade para o Senhor e a metade ia ficar para mim, né? Eu falei que eu vender, metade eu vou dar para o Senhor. E até hoje, irmãos, eu entreguei para minha mãe gosta de vende produto de várias espécies de produto, né? Minha mãe vende tudo quanto é tipo de produto. Ela é. E minha mãe pegou e levou essas blusas para vender. E até hoje ela está vendendo essas blusas. Ela consegue vender essas blusas. Já está até acabando, irmãos. Aleluia. Sério? Tá acabando. E até hoje, irmãos, eu estou colhendo os frutos e estou ofertando os frutos dessa semente, dessas blusas. Glória a Deus. Porque, irmãos, se você ganhar 10, quanto que é do Senhor? R$1. Se você ganhar 50? 5. E se você ganhar 100? 10. E se você ganhar 1.000? 100. Você vai dar 100 para o Senhor. E você vai ficar com quanto? 900. Aí, meu irmão, não vamos ficar sendo incrédulo, não. Eita Deus, é verdade. Vamos não, meu irmão. E uma vez eu falei uma coisa que é uma grande realidade. Para e pensa comigo. Você ganhou 1.000. Você entregou 100 na casa do Senhor, que é o dízimo. Quanto que você ficou? 900. Na verdade, você não fica com 900. Esses 900 você vai pagar suas contas, vai fazer compra, você vai pagar suas dívidas. E aí esses 900 vai acabar. Com quanto você vai ficar? Só com 100 que você entregou na casa do Senhor. Eita Deus. O 100 é um depósito que você está fazendo na conta bancária de Deus. E por isso que a Bíblia diz, fazei prova de mim. Quando você tiver em dificuldade, irmãos, o Senhor vai te honrar. Verdade, Deus. O Senhor vai te abençoar. Então os 900 você vai cumprir com as suas obrigações, mas o 100 vai ficar ali, irmãos, na conta bancária de Deus. Amém, meu irmão? É um depósito. É um depósito, meu irmão. Creia nisso. Então nós precisamos, irmãos, de uma igreja que entenda a voz de Deus, que obedeça a palavra de Deus. Eu entendo que muitas vezes é uma batalha espiritual para a gente se ofertar, para a gente dizimar, mas se você não entende, procure a direção da igreja. Procure a direção, a igreja vai orar por você, vai te ensinar como que é ser dizimista, como que é ser ofertante, porque, irmãos, Deus vai nos honrar. Nós não podemos ser avarentos. Não podemos ser pessoas avarentas. O que é pessoas avarentas? Pessoa mesquinha, que fica retendo. A Bíblia diz, irmãos, que a alma generosa engordará, e a que rega será regado, mas a que retém para a sua própria perda. Amém? Não retenha não. A pastora falou aqui, melhor é dar do que receber. Amém? Deus vai abençoar. Ó, meu carro quebrou, irmãos. O Júlio desfolhar desmontou, cheio de ânimo, de prontidão para me ajudar. Foi lá, desmontou, levou como que é o negócio para retificar? Como que é? Cabeçote. Levou o cabeçote para retificar, irmãos. O cabeçote não presta. Não presta. Se o cabeçote tivesse bom, ia ficar R$120. O cabeçote novo é R$1.700. O cabeçote novo. Aí tem um cabeçote lá, como que fala? Isso aí. R$720 o recondicionado, né? E aí, irmãos, ele foi lá, me levou lá para conversar com o homem, né? Irmãos, Deus é tremendo, irmãos. Deus é poderoso. Aí uma pessoa irmãos, chamou eu e falou assim, pastor, eu vou te dar a metade desse dinheiro, a metade. Eu vou dar para o Senhor pegar esse cabeçote. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, Deus, irmãos, não nos decepciona não, irmãos. Deus, quando a gente tem compromisso com a verdade do Evangelho, quando a gente tem compromisso com essa palavra, Deus vai, irmão, suprir as nossas necessidades. Deus vai nos honrar. Agora a gente precisa se conscientizar. Deus quer fazer a gente comer e beber muitos dias. No momento, aprenda uma coisa, já vou encerrar para começar. Aprenda uma coisa. No momento de escassez, Deus está te dando
a você e a mim uma grande oportunidade. Momento de escassez é uma grande oportunidade de acontecer um milagre. Lembra quando a pastora Andréa falou aqui esses dias que quando acaba o recurso entra a providência de Deus? Lembra? Irmãos, eu trabalhei na empresa que eu era funcionário 13 anos e eu saí de lá com a promessa de Deus na minha vida. E aí eu recebi, irmãos, mais ou menos uns 25 mil reais. Eu peguei dessa empresa, o irmão Isaías. E aí Deus falou comigo assim: eu vou fazer um milagre quando acabar todo o seu recurso. Deus falou para mim. Aí eu falei com a minha esposa assim: amor, Deus falou para mim que quando acabar todo o recurso, Deus vai fazer um milagre na nossa vida. Aí ela pegou e falou para mim, ela olhou para mim e falou assim: eu vou ficar doida. Ai, Jesus. E eu, irmão, falei: vamos gastar, amor, vamos gastar porque Deus vai fazer um milagre. Quando acabar, irmão, acabou o dinheiro e não veio milagre. No milagre não veio do jeito que eu queria, do jeito que eu pensava. O milagre veio de outras maneiras, mas não veio do jeito que eu pensava que ia ser o milagre. Amém? Dá para entender, né? Irmão, eu torrei 25 mil reais em quase 7 meses. Você acredita? Até que demorou, né, 7 meses. Demorou? O Luiz, quando eu falo pro Luiz, o Luiz fica doido. Eu falava assim: eu vou provocar Deus, eu vou gastar todo o dinheiro para Deus mandar o milagre. Vou provocar o nome do Senhor. Porque a Bíblia manda você provocar, né? Eu fui provocar. E aí, meu irmão? Eu acho que eu gasto em 2 meses, né, pastor? Nossa. Se eu vou fazer minha vontade? E aí, meu irmão? Ó, eu vou fazer 5 anos que eu saí dessa empresa. Vou fazer 5 anos. Agora, dia 11 de setembro, vai fazer 5 anos que eu saí dessa empresa. Tirando esses 7 meses, o irmão Aurito, eu estou vivendo todo dia de milagre. Glória a Deus. Todo dia eu vivo de milagre. Aleluia. De vez em quando Deus prepara um biquinho para mim fazer, eu faço um biquinho, ganho dinheiro. Mas quando não tem bico, eu dependo da misericórdia de Deus. Glória a Deus. E Deus vai agindo, Deus vai trabalhando, meu irmão. Um dia desse eu fui para um monte com a minha esposa, veio um cara do nada. O cara falou assim: Deus mandou entregar isso aqui para você. Irmão, não conheço o cara. Nunca vi o cara na minha vida. Nunca vi. Ele estava lá e minha esposa conversando, daqui a pouco ele... Então aqui, ó, Deus mandou entregar para vocês. Ele até ficou meio com vergonha assim, né? Chegou para esperar e veio nos abençoar. Eu saio pelas férias do olho, em nome de Deus. Aleluia. Irmãos, Deus faz isso. Amém, meu irmão? Ó, feliz é você que está aqui nessa noite. Você está honrando as coisas de Deus, irmãos. Você está honrando, irmãos, o teu chamado, o teu ministério, a igreja que o Senhor te colocou. E Deus vai te abençoar, meu irmão. Glória a Vamos Deus. ter fé, vamos andar por fé e não por vista, irmão. A gente está andando mais por vista do que por fé. A gente está trocando os valores. Quando a gente anda por fé e não por vista, o milagre acontece. Glória a Deus. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Tem alguém aqui que está disposto a andar por fé? Amém. É difícil, mas você consegue se você depositar sua confiança em Deus. Porque eu vou dizer uma coisa para você: Deus não ama mais uns e outros menos, não. Deus ama todo mundo igual. A única diferença é que Deus confia mais em uns do que em outros. Verdade. A única diferença que existe. Tem pessoas que Deus fala: esse eu posso confiar, mas esse eu sei que eu não posso confiar ainda. Quem sabe mais para frente, vou trabalhar na vida dele e em uma hora eu vou confiar nele. Aleluia. Amém, meu irmão? Deus pode contar com você, Deus pode confiar em você. Glória a Deus. Que Deus possa contar com você e confiar em você, meu irmão. Amém? Vamos começar para encerrar? Nós estamos no estudo aqui, irmãos, a respeito do Espírito Santo, né? Hoje nós estamos completando a 4ª semana. E nós falamos muitas coisas aqui sobre o Espírito Santo. Eu sei que ainda tem muita coisa para ser falada a respeito do Espírito Santo. O Espírito Santo, se a gente for estudar o Espírito Santo, irmãos, direto, a gente vai ter tanta coisa para aprender a respeito do Espírito Santo. É um estudo muito gostoso a respeito do Espírito Santo. Só que eu tenho procurado trazer cada semana uma palavra sobre o Espírito Santo dentro de uma área de libertação. Amém? Na primeira semana eu ministrei que você não pode ser libertador sem Deus não te libertar.
né? Primeiro, para me ser libertador, Deus precisa me libertar. E aí eu mostrei na Bíblia Sagrada alguns parâmetros, né, a respeito disso. Depois, semana passada, eu ministrei, irmãos, que Deus, antes de Deus nos usar, Deus vai primeiro nos esconder. Deus vai nos tirar de cena, né? Deus vai nos tirar do meio da multidão, vai nos colocar no lugar em particular, porque ali, irmãos, a gente está fora dos holofotes. Ali a gente está fora, irmãos, né, dos aplausos humanos. A gente está escondido por Deus, porque a glória sempre tem que ser de Deus. E hoje Deus me deu uma outra palavra a respeito do Espírito Santo, com a área de libertação. Em Atos 8, não vai dar tempo de terminar por causa que as horas já são muito passadas, mas a gente vai aqui ver alguns versículos. Atos 8, o Evangelho em Samaria. Está escrito assim. Todos acharam Atos 8? Amém. Também Saulo consentiu na morte dele. Na morte dele é na morte de Estevão. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia, de Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrando na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Até aqui a gente já vai terminar de ler, a gente já vai ler o restante. Irmãos, perceba que houve uma grande perseguição sobre a igreja. O número de 120 crentes no dia de Pentecoste passou para quase 3.000 almas. 3.000 almas. E aí o número de 3.000 almas chegou a quase 5.000 almas. Só que levantou-se uma grande perseguição sobre a igreja. E às vezes, irmãos, a perseguição, ela é... Eu vou dizer para você que a perseguição ela é necessária. Sabe por quê? Porque a gente, às vezes, irmãos, quer ficar sempre no mesmo lugar. Só que a perseguição veio para fazer com que eles se dispersassem. Às vezes a perseguição tem que se levantar para nos tirar da acomodação. A gente quer ficar sempre na mesmice, sempre no mesmo lugar, sabe? Aí Deus permite a perseguição. A perseguição veio sobre a igreja. O que aconteceu? Eles começaram a se dispersar. Um foi para a Judéia, outro foi para Samaria. E foram pregar o Evangelho. Foram pregar. Porque é para isso que Deus nos chamou. É para pregar o Evangelho. Então Deus vai permitir muitas vezes perseguição na nossa vida, na minha vida e na tua vida, para a gente acordar, para a gente despertar. Porque quando a gente é perseguido, a gente fica mais crente. É ou não é verdade? Aleluia. Aí fica mais crente, irmão. Aí a gente começa a orar mais, a gente começa a jejuar mais, a gente vai mais para a igreja. Agora não adianta, irmão, a perseguição vir e a gente ficar em casa. A gente não orar, a gente não jejuar, a gente não fazer nada. Porque se a gente não fazer nada, meu irmão, o inimigo vai vencer as nossas vidas. É necessário quando a perseguição vir, a gente, irmãos, falar, não, agora eu vou ser mais crente. Vou buscar mais a Deus. Vou orar mais, vou jejuar mais, vou mais para a igreja. Às vezes eu falo, Deus, tem alguns crentes que o Senhor tem que mandar perseguição. Jesus. Não, tem que mandar. Se não mandar perseguição para o crente não vem para a igreja. Ele só quer vir para a igreja no domingo. Porque tem crente que pode estar na semana e não tá, só vem no domingo porque é crente domingueiro. Aí o crente fica, não vou até para a campanha de terça-feira, a campanha de edificação. Deus precisa edificar a minha casa porque a perseguição está terrível. Vem para o culto de quinta-feira de libertação, de ensinamento, né? Vem para a oração na sexta-feira. Se eu sei que a oração é da obra, mas vou orar para a obra e vou orar por mim também.
Oh, Deus. Porque, meu irmão, vou te falar, o culto é para obra aqui na sexta-feira. Mas vou te falar uma coisa. O culto não é para nós, o culto é para Deus. Verdade. E se Deus quiser fazer algo diferente, Ele faz, independente se o culto é para obra. Eu não faço culto para nós aqui, o culto não é para o pastor Ricardo, o culto é para Deus. Glória a Deus. Aí, meu irmão, por isso que alguns questionam, é culto de libertação. E por que não está tendo libertação? Meu, o culto é para Deus. Se Deus quiser que vai ter libertação, Ele vai dar. Se não quiser, Ele não dá. Aleluia. Deus faz do jeito que Ele quer. E aí, meu irmão, a perseguição se levantou, o pessoal começou a ficar disperso. Foi para outras áreas, irmão Isaías, foi para outros lugares. Então, meu irmão, a única coisa que você não pode é ficar disperso dentro da igreja. Fique ligado. Fique ligado, porque às vezes vai sair uma palavra daqui, irmãos, que vai abençoar a sua vida. Aleluia. Uma palavra de Deus que vai sair desse altar que vai abençoar a sua vida. Eu creio. E aí, o que aconteceu? Esse Saulo aqui, irmãos, que depois foi chamado de Paulo, não foi porque Deus trocou o nome dele, amém? Se você achar na Bíblia, você procurar na Bíblia, você não vai ver que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. Não tem isso na Bíblia, não foi Deus que mudou o nome dele. Ele mesmo que pegou e acrescentou esse Paulo, porque, segundo os historiadores, nos gentios, ele poderia ser chamado como Paulo, né? E tem mais uns desenrolar lá que eu não me lembro, depois eu pego as referências dos irmãos. Mas Saulo quer dizer grande, e Paulo quer dizer pequeno. Amém? É melhor ser pequeno do que ser grande, né? O Senhor usa a gente as nossas vidas, né? E aí a Bíblia diz, irmãos, que ele estava entrando nas casas, arrastando homens e mulheres e encerrando na prisão. Olha o que ele estava fazendo, irmãos. No olhar humano, a gente ia orar para Deus exterminar Saulo. Nós ia orar para exterminar. O cara perseguindo, entrando dentro das casas, irmãos, para pegar os cristãos e levar para a prisão. Nós ia falar assim, Senhor, mata esse cara, extermina ele. Mas a gente, como a irmã Débora falou aqui, irmãos, a gente faz um julgamento muitas vezes precipitado. Aonde nós achamos que não vai dar nada, é aonde Deus pega e faz acontecer tudo. Aleluia. Vai entender Deus. A Bíblia diz que Deus escolhe as coisas loucas, as coisas que não são, as coisas que não são, para confundir aquelas que pensam que são, as coisas desprezíveis, as coisas vil, a escória da sociedade. Irmão, nós estamos aqui dentro, nós não somos melhor do que ninguém, meu querido. Não somos não. Deus pode pegar o pior cara que está lá fora, irmão, aquele que você fala que tá, e coloca aqui dentro, irmão, para mostrar que a glória sempre é dele. A coisa que mais os judeus erraram foi isso, irmão. Foi isso. Eles, irmãos, se achavam tal dentro de Jerusalém. Os fariseus se achavam o máximo. Os poderosos, bam, bam, bam. Eles se achavam. Aí começaram, irmão, desprezar os publicanos, desprezar as meretrizes. Aí Jesus falou assim, sabe vocês, fariseu, vocês vão ver os publicanos, coletor de impostos, entrar no reino de Deus, as meretrizes, toda a escola da sociedade, vocês vão ficar de fora. E se a gente não tomar cuidado, isso acontece nos nossos dias. Porque a gente se acha melhor do que quem está lá fora. A gente nunca pode olhar para os que estão lá fora, irmãos, e achar que agora a gente está limpinho, estamos se santificando, e achar que nós somos melhor que eles, não. Não vamos fazer isso, não. É verdade, Deus. Amém, meu irmão? Amém. Glória a Deus. E aí, a perseguição, agora nós vamos ler o versículo 5. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhe pregava a Cristo. A perseguição aconteceu. Filipe foi para Samaria. Lembra que eu li Atos dos Apóstolos 8? E receberei virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até o confim da Terra. O evangelho começou em Jerusalém, depois foi para a Judeia, e agora o evangelho chegou em Samaria, através de um homem chamado Filipe. Se você ler Atos 6, você vai ver que ele foi separado para diácono, ele foi separado para o diaconato, irmãos. E um homem cheio de Deus.
Aí você vai ver o que ele fazia, ó, no versículo 6. E a multidão unanimemente prestava atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que o tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade arte mágica, e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era um profeta, um grande personagem, o qual todos atendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo: este é a grande virtude de Deus, e atendiam-no a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com arte mágica. Mas como cresce em Filipe, que lhe pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres, e creu até o próprio Simão, e sendo batizado ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. E os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhe impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim este poder, para que aqueles sobre quem eu puser as mãos recebam o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois escutaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade, e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o teu pensamento do teu coração, pois vezes que está em fel de amargura, em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse: orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste venha sobre mim. Tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém, e em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o Evangelho. Até aqui. Já está na hora de encerrar. Olha só o que aconteceu em Samaria, irmãos. Um grande avivamento dentro de Samaria. Um avivamento tremendo. As pessoas estavam sendo libertas. As pessoas estavam sendo curadas. A Bíblia diz, fala claramente que havia uma abundante alegria naquela cidade. Um homem só, irmão, um homem, não eram vários, mas um homem. Olha o que um homem cheio de Deus pode fazer. Olha o que um homem cheio do Espírito Santo, irmãos, pode fazer. Por isso que eu disse aqui uma vez, às vezes não é necessário muitos obreiros, mas poucos obreiros que tenham compromisso com Deus. Um homem só. Filipe está ali pregando o Evangelho, anunciando o reino de Deus, pessoas sendo libertas, pessoas sendo curadas, demônios sendo expulsos. Isso é avivamento de Deus. Se batizava tanto homem como mulheres, se batizavam. Tinha um homem ali que iludia as pessoas com artes mágicas, iludia dizendo que era a grande virtude de Deus, mas era um mentiroso, não tinha nada de verdade na vida dele, e as pessoas iludidas por esse homem, as pessoas criam nessas artes mágicas, nessa bruxaria, porque era uma bruxaria aquilo ali, irmão. E até o Simão, que era o mágico, o bruxo, ele creu. Até ele creu em Filipe, creu nas coisas e foi batizado, bispo. Ele também se batizou. Deus poderoso, aleluia. Só que, irmãos, presta bem atenção. Às vezes Deus não dá todos os dons para uma pessoa só. Às vezes nós somos usados tremendamente, Deus usa pessoas tremendamente, mas a gente tem que aprender a respeitar o momento de cada um e a área que Deus usa cada um.
Porque Filipe não tinha um dom para colocar a mão e as pessoas receberem o Espírito Santo. Filipe tinha um dom de orar e as pessoas serem libertas. Filipe tinha um dom de orar e as pessoas serem curadas. Filipe, irmãos, tinha um dom de abençoar pessoas, de trazer alegria sobre aquela cidade. Mas aí chegou a notícia para Pedro e João. Eles ouviram que Samaria tinha sido alcançada pelo Evangelho. Então eles resolveram descer para lá. E quando eles desceram para lá, a Bíblia diz que eles ouvindo que Samaria tinha recebido o Evangelho, eles desceram e oraram por eles, para que eles recebessem o Espírito Santo. Aleluia. Com imposição de mãos. E aí, irmãos, as pessoas começaram a ser batizadas com o Espírito Santo. Aleluia. Rei da glória. Aleluia. Eu creio, irmãos, que Deus vai levantar no nosso meio, dentro desta igreja, Aleluia. pessoas que colocam a mão Rei da e o glória. Espírito Santo vai descer. Glória a Deus. O Espírito Santo vai ser Glória a dado, Deus. irmãos. Eu creio. Deus vai levantar. Só que aprenda uma coisa. Respeite. Respeite. Se você não tem, respeite quem tem. Não fique com inveja, não. Simão, ele ficou com inveja daquele negócio. Esse mágico aqui ficou com inveja. Falou, nossa, que coisa tremenda. Eu quero esse negócio para mim também. Ele ficou enciumado com aquilo ali, irmão. Porque ele iludia as pessoas com arte mágica. E agora, ele falou, tem alguém que é mais poderoso do que eu aí. Tem alguém que é mais forte do que eu aí. Que negócio maravilhoso é esse? Eu imagino que quando Pedro e João colocavam a mão nas pessoas e as pessoas recebessem o Espírito Santo, havia uma grande manifestação. Essa manifestação contagiou esse Simão. A Bíblia diz que ele ficou atônito. Ele ficou admirado. Ele ficou perplexo com aquilo ali. Falou, nossa, que coisa maravilhosa isso. Porque coisa linda, irmão, é quando a pessoa coloca a mão sobre outra e a pessoa é batizada com o Espírito Santo. A pessoa não se contém. Glória a Deus. Ela não fica calada. É que nem Atos 10 aqui, ó. Quando Pedro estava pregando um sermão na casa do centurião lá, centurião Cornélio, a Bíblia diz que Pedro foi fazer uma exposição da palavra. Pedro nem orou com imposição de mãos. Ele estava pregando. A Bíblia diz que Deus interrompeu a pregação dele, irmãos, e batizou o Cornélio com toda a sua casa com o Espírito Santo. Glória a Deus. Por quê? Porque os ouviu falar em línguas e magnificar a Deus. Imagina que coisa tremenda. Aí Pedro falou assim, porventura vamos negar água para aquele que Deus não negou o Espírito? Aleluia. Eu não posso negar água para aquele... Porque Pedro era o da circuncisão e o Cornélio era o da incircuncisão, era gentil. Se Deus não batizasse com o Espírito Santo ali, irmão Isaías, ou irmão Isaías e irmão Ailton, Pedro não ia batizar na água. Ele não ia batizar. Era gentil, ele não ia fazer aquilo. Então Deus interviu, Deus batizou com o Espírito Santo. Aleluia. Irmãos, e aí, veja bem uma coisa. A Bíblia diz que esse Simão aqui ofereceu dinheiro para Pedro e para João para ter o mesmo dom. Falou, eu vou te dar dinheiro para você fazer isso comigo também, eu quero também receber isso. Aí Pedro e João falou assim, o teu dinheiro seja para a tua perdição. O teu coração não é reto diante de Deus. Precisamos ter um coração reto diante do Senhor, irmãos. O coração reto vai trazer a virtude de Deus sobre a nossa vida. Ore a Deus para que perdoe o pensamento do teu coração. Porque eu vejo que tu está em fel de amargura, em laço de iniquidade. Só que o que me chamou a atenção aqui, sabe o que é? Que Pedro e João não falaram assim, eu não vou orar. Eles não falaram assim, vem cá que eu vou orar por você para Deus te perdoar. Não. Pedro e João falaram assim, você tem que orar. Tem coisas que não adianta o pastor orar. Tem coisas que é você que tem que orar. Não é a gente que tem que orar. Tem pecado, irmãos, que não é eu que tenho que orar. O pastor que tem que orar. É você que tem que orar. Verdade, Deus. Você que tem que confessar o pecado. E aí eu peguei algumas passagens aqui, ilustrando a respeito disso. Eu quero me meter nisso agora, né? Mas não vai dar para concluir hoje. Aí semana que vem eu concluo esta passagem. Mas veja bem uma coisa, irmãos. A Bíblia diz que tem pecado que é para morte.
E tem pecado que não é para a morte. Se você for ver as cartas de João, no capítulo número 5, a Bíblia diz que pecado para a morte não é para orar. E qual é o pecado que é para a morte? Tem 2 tipos de pecado que é para a morte. E a Bíblia manda você não orar. Blasfema contra o Espírito Santo e mentir para o Espírito Santo. Foi o caso de Ananias e Safira. Ananias e Safira mentiu para o Espírito Santo e caiu morto aonde, irmãos? Dentro do templo. Porque quis mostrar uma aparência de generosidade no seno. Eles falaram assim, ó, se nós vender a propriedade, nós vamos dar tanto. Não adianta você querer mostrar uma coisa que você não é. Não adianta a gente querer mostrar ser generoso, a gente não é generoso. Não adianta querer iludir as pessoas, e nem iludir Deus, porque Deus nos conhece. E nem fazer o que os outros fazem. Porque eu estava lendo isso aí, a Bíblia diz que Barnabé doou uma propriedade. E talvez Ananias e Safira, irmão, vendo que Barnabé doou a propriedade, ele foi querer fazer a mesma coisa. Falou, ele deu, eu também vou dar. Vou fazer a mesma coisa. Deus não chamou a gente para a gente se aparecer, irmãos. Aleluia. Deus chamou a gente para Deus aparecer em nós. Aleluia. Glória a Deus. Não adianta a gente querer fazer, irmãos, o que os outros fazem, imitar os outros, do mesmo modo, e depois a gente pagar um alto preço lá atrás, lá na frente. Desculpa, lá na frente, vai pagar um alto preço. Então vamos ser o que a gente é. Não vamos querer, irmãos, ser quem a gente não é. Seja o que você é. Você tem suas debilidades, suas fraquezas. Você tem seus erros, mas seja o que você é. Glória a Deus. Ore a Deus. Peça a ajuda de Deus. Porque Deus pode te libertar, irmãos. Deus pode nos curar. Por que Simão não recebeu o Espírito Santo? As pessoas receberam e ele não recebeu. Porque ele estava preso pela iniquidade dele. Ele estava enlaçado pela sua iniquidade. E a iniquidade muitas vezes nos prende, nos amarra. É uma prisão. Nós ficamos presos dentro do nosso coração. E a Bíblia diz que ele estava preso pela amargura do coração dele. Ele ficou com tanto ciúme daquilo ali, que ele ficou amargo. Deus Todo-Poderoso. Porque tem gente que é assim, irmão, fica com tão ciumado, tão invejoso, que ele fica amargo. É uma amargura terrível. Mas semana que vem a gente vai tratar sobre esse assunto. Espera um pouquinho que você vai ver só. Amém. O pau vai quebrar. Amém, meu irmão? Ó, aprenda uma coisa, irmãos. O Espírito Santo é para os dias de hoje, é para todos. Aleluia. Glória a Deus. Às vezes uns são batizados e outros não são batizados. O Espírito Santo se recebe pela fé. É pela fé, meu irmão. Uns são e outros não são. Se examina. A gente precisa se examinar. A gente precisa descer em oração. Falar, Deus, o que está acontecendo na minha vida? Senhor, trabalha aqui nesse vaso, Senhor. Transforma esse vaso aqui, Senhor. Tira todo o mal que está dentro do meu coração, Senhor. Eu não quero estar preso pela minha iniquidade. Não quero estar preso pelos meus pecados. Porque se nós estivermos presos pelos nossos pecados, irmãos, as coisas não vão acontecer. As coisas não vão andar. Às vezes Deus quer nos dar. Deus quer nos abençoar, meu irmão. Mas a gente não quer deixar o pecado. Tem coisas de 5.000 anos atrás que nós estamos guardando no nosso coração e tem trazido amargura para dentro de nós. Coisas que aconteceram lá no passado. 5.000 anos. Principalmente marido e mulher. Marido e mulher, irmão, quando briga, aí o marido vai jogar na cara da mulher coisa que aconteceu 5.000 anos atrás. 5.000 anos. Tá lá jogando a cara. E a mulher é a mesma coisa. Mas você aquele dia? Aquele dia? Foi, você falou isso pra mim. Eita Deus. Você está preso, nós estamos presos em amargura. A amargura nos enlaça. A amargura nos prende. Esquece o passado, meu irmão. Esquece o que você é, o que você fez. Acabou. Passe uma borracha nisso, meu irmão. A gente precisa ser nova criatura daqui para frente. Glória a Deus. Daqui para frente, meu irmão. Não adianta a gente ser batizado nas águas e não ser convertido.
tem pessoa que é batizada das águas e não se converte. Só é batizado. É verdade. Só tomou um banho, mas não se converteu totalmente. A conversão, irmãos, genuína, ela gera regeneração. Nicodemos foi lá diante de Jesus à noite. Eita glória. Foi à noite, irmão, Nicodemos, não foi de dia. Por que ele foi à noite, pastor? Porque ele não queria ser visto. Porque ele era mestre em Israel. A Bíblia diz lá no texto, lá em João capítulo 3, diz que ele era mestre. Ele não queria ser visto. Foi lá ter com Jesus à noite. Porque ele sabia que Jesus tinha algo que ele não tinha. E a gente está sempre procurando algo que a gente não tem. Ele falou assim: mestre, ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for contigo. Meu Deus. Aleluia. Ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não for com você. Ele reconheceu que existia algo tremendo na vida de Jesus. Mas aí Jesus deu logo uma chapuletada dele. Pá! É, Jesus. Olha, Nicodemos, se o homem não nascer da água e não nascer do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Não pode entrar e não pode ver. Eu falo, mas como que pode? Olha a minha idade, como que eu vou entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Eu te falei coisas normais, coisas naturais, você não entende. Imagina se eu falasse espirituais. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Aleluia. Ou seja, meu irmão, o homem que é carnal, ele vai ser carnal enquanto ele não tomar uma atitude para ser espiritual. O carnal, ele não vai entender as coisas do Espírito de Deus, porque elas se decidem espiritualmente e nem pode compreendê-las. E o espiritual decide bem todas as coisas. Aleluia. Ele decide bem tudo, irmão. Ele está com a mente em Cristo. Está acontecendo uma coisinha aqui. É que nem a bispa falou esses dias aqui. Até uma borboleta, foi a bispa que passou, não falou? Alguém falou aqui. Até uma borboleta que passa, o cara está falando. Tem algum mistério aí. A borboleta passou aqui. Vai acontecer alguma coisa. O espiritual é assim. Ele anda ligado o tempo todo. Ele já está ligado. Aleluia. Sério, irmão? Às vezes entra uma borboleta dentro de casa e eu falo, nossa, tem mistério aí, tem uma borboleta dentro de casa. Eu já ando ligado, irmão. Agora o canal, tem nada não, normal isso aí. Normal. Não tá acontecendo nada. Irmãos, às vezes nós temos que descer à noite e ter com Jesus à noite. Aleluias. Aleluia. Nós temos que ter com Glória Jesus a à Deus. noite, irmãos. Se Eita, humilhando, glória, descendo, aleluia. irmãos, indo para a igreja, para nós recebermos, irmãos, o que Deus tem para nós, porque nós fomos batizados sim, mas o Espírito Santo precisa regenerar o nosso coração. Nós precisamos regenerar a nossa vida, irmãos. Nós precisamos nascer de novo. E o nascer de novo, irmãos, é uma transformação interior, de dentro para fora. Não é ser crente que nem Simão. Simão pegou a Bíblia, falou assim, agora eu me batizei, sou crente. Ó Simão, ó, agora eu não sou mais mágico não, sou crente. Ó Felipe, tô andando com a Bíblia aqui, ó. Ó, eu aqui, ó. Só aparência, irmão. O coração dele não tinha sido transformado. Estava cheio de inveja de Felipe. Eu quero ser como esse homem aí. Eu quero ser como ele. Eu quero ter o mesmo que ele tem. Mas não para glorificar Deus. Ele queria ter o mesmo que os outros tinham, para ele ganhar dinheiro, para ele se aparecer. Porque hoje o evangelho está assim. Muita gente pega as coisas de Deus para ganhar dinheiro. Meu irmão. Vende o olhinho, ó, tem um olhinho aqui, ó, olhinho. Esse olhinho aqui, ó, vou dar um nome pro olhinho aqui, o olhinho. Já vou encerrar. O olhinho. Não, misericórdia. O olhinho Jeová Jireh aqui, ó. Deus da providência. Você vai colocar lá no celeiro, vai ver tanta abundância, tanto feijão, arroz, farinha, que você vai até dar. Mas vem cá, quem quer sair do seu lugar, R$100 aqui. 100. Quem vai querer hoje? R$100. Vai acontecer abundância lá no seu celeiro, hein? Ninguém quer? R$100, irmão. Não dá não? Esse daí não tem preço não. Glória a Deus. É a brincadeirinha, irmão, mas para ilustrar o que está acontecendo nos nossos dias. A gente está vendendo as coisas de Deus.
Protesta, meu irmão. Não concorda com esse negócio. Não dá para concordar com esse negócio, meu irmão. Eu falei aqui uma vez, um irmão lá perto de casa, irmãos, ele entrou na igreja e o irmão estava ministrando lá e falando assim: irmãos, quem quer ser batizado com o Espírito Santo, sai do seu lugar e vem cá e dá tanto. Dá tanto aqui, ó. Dentro da igreja. O irmão se levantou, o irmão falou assim: me mostra onde está escrito isso aí. Me mostra. Aí ele chamou o segurança e mandou jogar o irmão para fora da igreja. Meu Deus. E é uma igreja conhecida. Eu não vou citar nome por questão de ética, mas é uma igreja conhecida. Uma igreja que está aí na mídia. E aí? Irmão, o evangelho genuíno é um evangelho de verdade. É um evangelho, irmãos, de transformação. Olha, não há nada tão tremendo como isso que a Débora falou aqui, irmãos. Eu tenho 7 anos aqui na igreja. Eu sinto falta disso. Eu sinto falta das pessoas pegar o microfone e contar testemunho falando: eu era assim. Eu era nervoso, não sou mais nervoso. Eu era impaciente, não sou mais impaciente, sou paciente agora. Eu era alcoólatra, não sou mais. Eu brigava com a minha esposa, agora já sou mais moderado. Eu sinto falta disso, de transformação, irmãos. Hoje em dia a gente, nas igrejas, irmão, só testemunho, você liga a televisão, só testemunho de bênção. Comprei 50 casas, 50 carros. Irmão, eu fico com nojo disso, irmão. Eu fico sinceridade. Eu falo: Deus, o Senhor dá casa, dá. Mas eu quero ver transformação. Glória a Deus. Eu quero ver cura. Aí, ó. Quero ver isso. Aleluia. É isso. Eu me alegro no carro, na casa, também alegro. Mas não há nada mais prazeroso, irmão, do que você ver um pecador regenerado, transformado, curado. Glória a Deus. Amém, meu irmão? Rei da glória. Semana que vem eu continuo. Amém? Aplauda o Senhor, porque senão ele vai.